Tier list da centroavance, beleza? Temos alguns dos principais atacantes do futebol mundial aqui, tranquilo? E os tiers aqui, né? Deus da centroavance, no máximo 3, craque da posição, baita do 9, bom atacante e fraco. A gente vai então discutir com o Yuri quem que vai em cada lugar, beleza? Então, começando com o Darwin Núñez, que fez uma temporada muito boa na passada pelo Benfica, e nessa, no Liverpool ele tá com um probleminha no começo aí, não vem sendo tão bom quanto a galera imaginava, talvez. Teve aquela suspensão, chegou a pegar banco, agora voltou, fez gol no último jogo e tal, mas como é que ele entra aí, cara? Pela temporada passada dele, pelo preço que ele foi contratado, pela questão da expectativa, ele deveria estar na tier média ali, no baita do 9. Mas, sinceramente, pelo conjunto da obra, pela carreira dele, pelo que vem sendo esse começo dele no Liverpool, eu colocaria ele como um bom atacante. Eu acho que ele é eu acho que ele é um bom atacante. Eu acho que ele tem boas características, é um cara que se movimenta bem, que tem uma velocidade muito boa, tem um bom faro de gol ali, mas eu acho que a gente ainda tem que ver mais dele no Liverpool para cravar que ele realmente é um baita do 9 ou quem sabe até um craque da posição. De repente, com um cara que com o tempo ele vai galgando aqui, né, o seu espaço e subindo essas prateleiras, quem sabe, né? Agora nós temos um aqui que a gente já sabe onde é que vai, não precisa nem discutir, né? O Morata é aqui, beleza? Seguindo pra próxima. Morata, cara, tu que é torcedor do Atlético de Madrid, pode falar com propriedade, entra onde? Tira o Morata daí, senão eu vou sair da live. Eu vou dar Alt F4 aqui, tá? Morata é fraco. Inclusive, essa tier do fraco deveria se chamar Morata. Tu sabia que o Morata tá quase chegando no número de gols na carreira do Adriano Imperador? Falando sério agora, o Morata, eu não consigo enxergar esse cara como um bom atacante. Eu não consigo enxergar um cara que perde tanto gol, um cara que entra impedido. Cara, é assim, chega assim, às vezes eu dou risada assistindo o jogo do Atlético de Madrid. Porque o Morata, ele entra impedido, aí depois ele entra impedido, depois ele entra impedido, e começa a aparecer piada, tá ligado? Parece que ele na cabeça dele ele tá jogando futsal. Ah, não tem impedimento não, vou ficar aqui, vou esperar a bola. Mas se o cara é tão ruim, como é que ele fica por anos sendo titular? Na maior parte do tempo, né? Teve seus bancos também. Em Atlético de Madrid, Juventus, custou 70 e lá vai pedrada pro Chelsea, apesar de que lá ele flopou terrivelmente. Titular de seleção espanhola. Como é que tu explica isso, cara? Esquema de pirâmide. Eu não sei, cara. Eu não consigo entender o caso Morata. Um cara que joga em tanto clube importante, tanto clube relevante. E que, na minha opinião, ele tem um pé em ser um bom atacante. E ele tem um pé em ser um bagre. Mas pra mim, ele é mais bagre do que bom atacante. Entendi, cara. Ó, eu acho que o Morata é um pouco criticado além da conta. Eu botaria pelo menos em bom atacante, assim, na minha modesta opinião, porque ele tem seus momentos, né? Tem seus momentos. Um cara que fez gol em final de Champions League. Esses dias tava fazendo gol de craque, gol de cavadinha e tal. Então ele tem seus momentos, apesar de que sim, não é dos melhores, né? Não é dos melhores. Bom, o Morata ficou no fraco ali, então a gente segue agora pro Gonçalo Ramos, que é um cara bastante interessante, porque ele é muito jovem, era aquele cara que tinha sempre aquela expectativa quando tava na base e tal, que era um atacante que fazia muito gol em competições de base, e que agora no time titular parece estar tendo a temporada de explosão dele também, né? Tá com bastante gol aí, tem jogado bem, ou pelo menos feito o seu papel de forma contundente, né? Metendo seus golzinhos. Tá tendo um começo bom, né? Um começo razoável no Benfica. Ele tá substituindo justamente o Darwin, né? Mas, assim, apesar de ser um cara que empolga, ele é um jogador muito jovem ainda, eu colocaria ele na categoria fraco, por enquanto. Porque, assim, se a gente colocou o Darwin, que era o cara que era titular no Benfica e meteu gol pra caramba, em bom atacante, eu não acho que o Gonçalo deva estar no mesmo tier dele. Mas eu não acho que ele é potencial de fraco, entendeu? Eu acho que ele tem muito potencial para ser até talvez ali no baita do 9. Mas hoje a gente tá fazendo esse tier pelo futebol de hoje. Hoje eu colocaria ele nessa categoria mais abaixo. Só um disclaimerzinho aí, o pessoal vai ficar pé da vida comigo porque eu coloquei ele na categoria fraco. Mas quem escolheu o nome dessa categoria foi o Pedro, viu? Se vocês quiserem meter o pau em alguém, mandar
xingamento no Twitter, vocês vão lá no Twitter do Pedro, porque eu não queria que essa categoria se chamasse fraco, beleza? Não, rapaziada, pera aí, olha só o cara quer ficar em cima do muro. Ele botou um é Deus da centroavança, outro é craque da posição, 8 é baita do 9. Esses três são tipo gênios. Aí bom atacante, a pior categoria que tem era bom atacante. O cara quer ficar em cima do muro, quer falar que todo mundo é bom, assim é fácil fazer tier list, tipo, todo mundo é no mínimo bom. Tá de sacanagem, botei uma categoria aqui pra tacar uma pimenta no negócio e o cara tá reclamando agora. Foi você que colocou ele ali. Quem quiser Cara, xingar no Twitter, xinga o Yuri, não me xinga não. Eu sou um cara isento, entendeu? Eu sou isentão. Bom, e próximo ainda em Portugal é o Paulinho, né, centroavantão aí. Bom atacante. Mas assim, eu acho assim, se você me perguntar, pô, quem você escolheria hoje pra contratar? Eu escolheria o Gonçalo Ramos. Coloca ele no fraco, vai. Ih, rapaz, ficou com medo da reação do público, rapaziada. Não, o Paulinho tem 29 anos, então eu não acho que faz nenhum, não tem nenhum problema tu achar que um é melhor que o outro, mas tu contrataria o Gonçalo porque ele tem 22. Tu mesmo falou que ele pode melhorar muito, né? Ele pode ser um cara que, bom, vai acabar subindo vários degraus aqui nessa brincadeira, né? Enquanto o Paulinho com 29, ele provavelmente tá no auge, né? Então, assim, pelo que o Paulinho joga hoje, eu acho que ele não pode estar acima do Gonçalo. Mas eu também não acho que ele é... Eu não acho que o Gonçalo é fraco também, só que eu também não colocaria ele na mesma categoria do Davi, entendeu? Tu vai apanhar tanto. Na hora que eu cortar isso aqui e botar no canal de cortes, tu vai ser tão xingado, amigo, que eu queria propor a gente trocar essa categoria de fraco pra outra coisa. Porque assim, a gente tem que entender que a gente tá avaliando esses caras dentro dessa população aqui, desses centroavantes que a gente escolheu. Então não é de todos os centroavantes da Europa, é desses aqui, que a gente tentou escolher aqui os principais centroavantes do futebol europeu. Então tá aí uma boa explicação, rapaziada, por favor não xinguem, né? A gente tá comparando nesse caso, por exemplo, o Gonçalo Ramos com todos os outros que estão aqui, tá? Então comparando ele aqui com o Gabriel Jesus, com o Vlahovic, com o Benzema e tal, não com todos os centroavantes do mundo, né? E a gente trocou o nome da categoria então de fraco pra nível Morata, né, como foi sugerido aí. Vamos então pro próximo, que é o nosso craque Lukaku, que estava tão bem na Inter, depois foi tudo por água abaixo. Faz uma temporada e meia praticamente que ele não joga decentemente, né? E aí? O Lukaku do Chelsea seria nível Morata. O Lukaku do Chelsea. Só que o Lukaku da Inter? Só que o Lukaku da Inter é um baita do 9. Assim, o pessoal aí a pistola com o Lukaku por causa do desempenho dele no Chelsea, mas eu acho que ele é um baita do 9, cara. Sinceramente, quando esse cara tá em forma, quando ele tá jogando ali, quando ele tá bem no time, é um absurdo. O cara é rápido, o cara é forte, o cara sabe fazer um pivô, o cara é bom no alto, o cara sobe, o cara faz gol de chutaço de fora da área. Tem um bom posicionamento, tem um bom talento ofensivo. Pra mim, não ter outra categoria pro Lukakão do que baita do 9. Só deixando claro que hoje em dia a gente pensa, melhor 9 do mundo. A gente pensa na hora, Lewandowski, Harry Kane, Benzema, Haaland. Há uns anos atrás tinha o Suárez e tal. E quando o Lukaku estava no seu auge na Inter, a galera também mencionava o Lukaku, tá na hora de falar dos melhores 9 do mundo. Obviamente que todo jogador tem fase, alguns conseguem manter um alto nível por muitos anos, como é o caso do Lewandowski, que todo ano ele é um dos melhores 9, né? E no caso do Lukaku, ele fez aquele famoso salto do golfinho, né? Deu aquela puladinha pra fora da água assim, fez a graça dele e já voltou a mergulhar. Mas eu espero que ele consiga recuperar dessa lesão aí e consiga voltar a jogar bem, porque ele jogando bem é bom pra todo mundo que gosta de futebol, né? E agora a gente volta pra Portugal rapidamente pra falar do Evanilson, diga. Olha, eu não sei se vai virar uma questão de clubismo aí no chat, se o pessoal vai achar que eu tô favorecendo demais um. Cuidado com a resposta, você tá prestes a ser queimado em praça pública, amigo. O Evanilson eu acho ele bom atacante. Os jogos, não é porque ele é brasileiro não, tá? Não tô puxando sardinha não, mas os jogos que eu vi do Evanilson, eu gostei muito, sinceramente. Acho ele um bom atacante. Então tá, ficou na frente ali do Paulinho e do Gonçalo, né? O que obviamente vai fazer todos os benfiquistas e sportinguistas achar que tu é o maior clubista da face da terra e que você odeia o Benfica e odeia o Sporting e você é um portista fanático. Mas vamos seguindo então. No próximo aqui a gente tem o Rashford, que tá na categoria centroavante, mas a gente já acostumou também ver o Rashford jogando praticamente a carreira dele todo pelo lado, né? Como é que tu botaria ele aqui? Ele que vem tendo um ressurgimento aqui nessa temporada. Bom atacante também. O Rashford, cara, assim, a gente viu ele passando por uma fase ruim, mas você pega a idade do Rashford e olha os números dele, cara, é muito bom. Não tem como criticar. Eu acho que ele realmente passou por uma fase ruim. Ele teve se envolvendo com muita coisa extracampo, com muita coisa importante, inclusive extracampo. É um cara que fora de campo
Ele é ainda melhor do que ele é dentro de campo. Ah, sem dúvida, maravilhoso. Como homem, né? Como cidadão. Sim, sim, mas assim, quando ele tá bem fisicamente, quando ele tá jogando, eu acho ele um bom atacante e que tem potencial pra ser ainda melhor. Tá fazendo uma temporada muito boa. Então tá. E aqui temos o próximo jogador, que é o Vlahovic. Surgiu muito bem, metendo gol a rodo aí, artilharia do campeonato italiano e o escambau. Quando foi pra Juventus agora tinha muita expectativa. E ele tá tendo um desempenho bom. Não dá pra criticar muito ele é um bom centroavante. Esses dias tava fazendo gol de falta e tudo, né? Dá pra ver que ele é um camarada que tem muito futuro pela frente. Mas talvez por causa do desempenho da própria Juventus ele não esteja rendendo tudo que a gente poderia imaginar, né? Como ele é muito jovem ainda, se eu não tô enganado, é 21, 22 anos que ele tem. Como é que tu encaixaria ele? Eu coloco ele no baita do 9. Pelo desempenho dele na última temporada. E apesar da Juventus tá passando por um 2022 complicado, ele ainda assim tem guardado seus gols ali. E não só isso, cara. O que é impressionante sobre o Vlahovic, assim, ele é um cara grande, alto, canhoto, rápido e forte. Ele é uma versão um pouco piorada do Haaland, digamos assim, né? Vai apanhar. Quando eu falei isso na época do Vlahovic contratado, olha, torcedor da Juventus queria me dar paulada na rua, velho. Mas assim, não é dizendo que ele é um jogador do nível do Haaland. Eu acho que ele é um emulador do Haaland, entendeu? Ele tem características iguais às do Haaland. E tem potencial pra ser craque da posição, sinceramente, considerando a idade dele e tudo que ele fez até agora. E por falar em craque da posição, chegamos agora no senhor Gabriel Jesus, que vinha aí recentemente dos últimos anos jogando mais aberto com o Pep Guardiola na seleção brasileira, foi pro Arsenal, é o 9 e está jogando muito bem. E aí? Esse é muito complicado, porque assim, ele não atuava como 9 até essa temporada, né? Nos últimos anos aí no Manchester City e na seleção brasileira. Ele estava jogando mais como um atacante de lado, às vezes atuava como 9, mas na maioria das vezes não era. E chegou a ser muito criticado pelo número de gols, né? Por perder muitos gols na seleção brasileira. Ele passou a Copa do Mundo inteira sem fazer gol, sendo o camisa 9 da seleção brasileira. Papel tático. Mas, exatamente. Esse começo dele, pelo começo dele no Arsenal, ele tá jogando com um baita do 9. Tá jogando muito mesmo no Arsenal. Mudou ali a forma de jogar, se reencontrou. Segundo ele mesmo, no Manchester City ele não tinha essa liberdade, essa característica que ele tá tendo agora. Eu gosto muito do Gabriel Jesus, eu acho que ele é um camisa 9 muito especial, porque ele é muito habilidoso, ele tem o drible. Queira ou não queira, a maioria desses centroavantes não é driblador, não é um cara que tem aquele molejo pra driblar, sabe? Então o Jesus eu coloco ele no baita do 9, apesar de todas essas questões aí quanto à função dele na carreira. Beleza, e pro próximo a gente vai aqui, um camarada que surgiu bem no Chelsea, foi pra Roma, teve um início meteórico na Roma, os torcedores assim ficaram apaixonados com o Tammy Abraham, mas recentemente ele deu uma quedinha aí, cara, não sei se tá rendendo tudo aquilo não, né? Mas como é que tu acha a questão aí do Tammy Abraham? Outro que é muito complicado, eu acho que ele tá muito na linha tênue ali entre bom atacante e nível Morata, sabe? Porque, como você disse, ele teve uma temporada passada muito boa, teve um começo razoável ali nessa, mas eu acho que eu colocaria ele no nível Morata. Eu não acho que ele é do... Eu não acho que ele é do... Eu não acho ele ruim, sabe? Mas eu não acho que ele é do nível dos caras que estão ali na categoria de bom atacante, não. Lembrando sempre, como o Joãozinho comentou aqui no chat, que esse tipo de brincadeira aqui, tier list, né? É uma coisa que muda muito, né? Se a gente fizer essa mesma coisa daqui um ano, talvez com a fase dos jogadores sendo diferentes, a gente teria outras opiniões. E se fizesse isso há um ano atrás, talvez tivesse outras opiniões. Por exemplo, o Gabriel Jesus ficaria mais pra baixo aqui nessa lista, possivelmente, né? Então as coisas... o futebol é fluido, né? Futebol é fase, como já diria o filósofo. E o próximo, temos aqui um dos camaradas mais subestimados deste século, querido Olivier Giroud, que diz a lenda aí que é sempre bom ver o Giroud jogar, porque ele sempre joga bonito. E aí? Pior que ele é muito simpático, já viu alguma entrevista dele? O Giroud é simpaticíssimo, cara. O Giroud é uma pessoa sensacional, cara. Inclusive, queria no Flamengo. Mas eu coloco ele no bom atacante. Eu acho que ele Sim, eu acho que ele é um bom atacante. Acho que ele é um baita de um pivôzão ali, um jogador muito inteligente, apesar de não ser tão reconhecido pela maioria das pessoas. Mas eu não colocaria ele na categoria do baita do 9. Não o Giroud de hoje. Talvez ele no Arsenal ali, quando ele viveu o auge dele, mas hoje só no bom atacante.
Aham. Eu confesso que o Giroud, pra mim, é um daqueles jogadores que, conforme vai passando o tempo, eu vou admirando mais, saca? Eu vou percebendo mais as qualidades dele, assim, conforme o tempo vai passando. O próximo da lista aqui é o Aubameyang, recém-chegado no Chelsea. Ele rendeu em todo lugar que ele passou, né? Em alguns lugares um pouco mais, um pouco menos, mas no Dortmund ele foi muito bem. No Arsenal ele teve excelentes momentos. Saiu não só por uma questão de desempenho, mas por uma questão de tretas internas. No Barcelona talvez não tenha sido tudo aquilo, mas também teve sua contribuição ali, foi importante. E no Chelsea chegou agora e, não sei, me parece que talvez ele traga pro time algo que tava faltando, né, nos Blues. Eu acho que ele é um baita do 9. Ele nunca esteve, assim, nos melhores times, e mesmo assim é um cara que consegue entregar um bom número de gols. Então, assim, no Borussia Dortmund ele jogou muito, no Borussia Dortmund ele chegava a competir por artilharia com o Lewandowski, cara, que ele jogava no Bayern de Munique, que era um time muito mais forte. Foi pro Arsenal, teve ótimos momentos no Arsenal, especialmente nas 2 primeiras temporadas. Foi artilheiro da Premier League no Arsenal, viu? Muita gente não se lembra, mas ele ganhou uma Golden Boot lá na Premier League. E quando ele vai pro Barcelona, cara, ele ajuda demais o Barcelona a conseguir se recuperar na temporada. Né? Geral aí vai se lembrar do jogo contra o Real Madrid, que ele manda muito bem contra o Real Madrid. Se você perguntar pro torcedor do Barcelona, geral vai dizer que ele fez muita diferença na temporada do time, ele ajudou demais. Eu achei ele muito bom, ele é muito rápido, ele é um cara que tem bom senso de posicionamento, entrega um bom número de gols, então pra mim ele é um baita do 9. Beleza, e agora a gente chega para o centroavante sérvio referência aí na seleção e no Fulham, que é o Mitrovic, né, o maior artilheiro da história da Championship em apenas uma edição. Porque pra mim ele também tá entre dois ali. Porque, Na assim, minha opinião, assim, eu falando assim, né, pra mim ele é nível Morata, vivendo uma fase de baita do 9 quase, sacou? Tipo assim, aquele jogador que assim, o nível dele em geral não é aquela coisa toda se tu analisar toda a carreira dele, mas que de vez em quando tem uns desempenhos fantásticos e nesse momento passa por uma fase absurda, né? Eu acho que, assim, ele meteu gol a rodo na Championship, só que a gente tem que pesar as coisas, né? Por exemplo, se você colocasse um Gabriel Jesus na Championship, ele poderia fazer até mais gols do que o Mitrovic fez. Mesmo ele não sendo esse homem zarrão de área, sabe? Mas só também uma lembrança rápida que na seleção da Sérvia ele tem feito mais gols que o Vlahovic, hein? E aí também entra essa questão, porque, por exemplo, às vezes a gente vê muitos jogadores com números absurdos no futebol de seleções de Europa, e a gente tem que contextualizar que existem várias seleções horríveis no futebol europeu, especialmente nas categorias mais baixas ali da Nations League. Sim, e aí um cara como o Mitrovic, quando ele pega um grupinho ali em divisão inferior, meu irmão, é gol, ele faz gol a rodo. Mas assim, eu acho que hoje, pela fase, eu colocaria ele como bom atacante. Cuidado, nível Morata. Cuidado. Cuidado com o que você vai defender. Beleza? Pense bem nas suas palavras. Que o próximo da lista é o Harry Kane. Craque da posição. Não. Cara, porque assim, o Kane... A gente tá falando de centroavantes aqui, né? Eu acho que ele já chegou a estar na categoria Deus da centroavance. Ele tem se tornado cada vez mais um jogador multifacetas ali, né? Então ele é o 9 que de vez em quando recua pra jogar como camisa 10. Ainda faz muito gol, ainda é um dos melhores atacantes do mundo. Mas considerando a carreira dele, as competições que ele vem jogando, é um cara que tem estado longe da Liga dos Campeões aí durante algumas temporadas. Eu não colocaria ele como Deus da centroavância hoje. É triste, cara, porque olha só, eu assisti nos últimos... Cara, eu devo ter assistido pelo menos uns 80% dos jogos do Harry Kane na carreira dele, né? Eu tenho certeza absoluta que se ele fizesse tudo que ele faz no Tottenham, num clube que disputa mais coisas, que ganha títulos ou que tem mais mídia, né? Se ele fosse o centroavante do Real Madrid durante a carreira dele inteira, ou até do Manchester City, ele certamente, mas assim, sem dúvida nenhuma, estaria no Deus da centroavância. Mas é aquela coisa, cara, não adianta. O cara pode ser um craque como ele é, na minha opinião, assim, absurdo. É um jogador, um dos centroavantes mais completos que eu já vi em toda a minha vida. Mas não adianta se você tá num time que não ganha nada, se fica marcado por isso, e que atualmente, no momento da gravação desse podcast, tá numa temporada que, cara, o time tá jogando um futebol medíocre, cara. Medíocre. Sim. É uma coisa triste, né? Ele tem feito os golzinhos dele porque de vez em quando chega uma bola ou outra e tal, mas
é um futebol fraquíssimo, nem tem como ele se destacar direito, porque o time tá mais defendendo do que qualquer outra coisa. Talvez a história, quando o Kane se aposentar, não fará justiça com o tanto de bola que ele jogava, porque ele tinha nível, sabe, se jogasse num clube maior aí, pra estar no Deus da centroavança, cara. Ele é muito craque, velho. Ele é muito craque. Sério, absurdo, assim. É até, assim, um bom cenário pra gente imaginar. E se fosse o Kane no Manchester City? Porque ele quase foi pro Manchester City, né? Só não foi porque o Daniel Levy não deixou. Não ele quis poderia vender. ter sido o que o Haaland tá sendo agora, não em termos de desempenho, tô falando tipo o 9 que o Guardiola queria, né? Já há 2 anos atrás. Vamos pro próximo aqui, então, que é uma versão aí, um protótipo de Harry Kane, né? Quero ser Harry Kane, mas não consigo, que é o... que é o Haaland, vamos lá. O cara do momento, né? Erling Braut Haaland. Onde é que tu colocaria ele, meu amigo? A questão do Haaland não é nem só pegando no hype, né? Porque, claro, que o Haaland ele é o jogador mais hypado da atualidade no momento, pelo que ele tá fazendo nesse começo no Manchester City. Mas, mesmo a gente pegando toda a carreira do Haaland, a média de gols dele, o desempenho que ele tem tido e a forma como ele joga, pra mim não tem como não colocar ele no Deus da centroavância. Porque quando eu penso em centroavante na concepção da palavra, o Haaland parece que é um cara que nasceu pra isso, sabe? Você vê que tem outros caras aí, por exemplo, o Gabriel Jesus jogando no lado do campo, o Rashford jogando no lado do campo, o Harry Kane consegue jogar de camisa 10. Mas o Haaland, ele é o 9, ele é o centroavante, ele é o homem-gol, o cara de área ali, o cara que passa o jogo inteiro sem nem encostar na bola, sem nem sentir o cheiro da bola. E termina o jogo com 2 gols, porque veio 2 bolas ali, ele colocou pra dentro. O nível de eficiência é absurdo, cara. Tava vendo umas estatísticas aí, tem jogo que ele, 13 toques na bola o jogo inteiro. Ou seja, ele pega na bola uma vez a cada, sei lá, 5 minutos. E aí ele broca 2 gols, tá ligado? É um negócio ridículo. É por isso que muita gente brinca com esse negócio do robô, né? Porque se fosse pra você fazer um robô reunindo todas as características essenciais pra um centroavante mortal, seria o Haaland, porque ele tem todas essas características. Vamos pro próximo, então, que é o polonês mais simpático da história, Robert Lewandowski. É um cara que ele domina a área, assim, de uma forma, cara. E ele não é só o cara do gol, sabe? Ele tem uma técnica muito refinada. É um cara que sabe tabelar, que sabe dialogar ali com os companheiros. É muito inteligente, finaliza de tudo quanto é jeito. É um cara que faz gol de cabeça, que faz gol de voleio, que faz gol pegando de primeira, que faz gol de fora da área, que faz gol na banheira. Acho que ele é um centroavante muito completaço, sabe? Então é Deus da centroavância, com certeza. Deus da centroavância, não poderia concordar mais. E por último, Benzema, que talvez durante a carreira inteira não fosse considerado um Deus da centroavância, mas depois da saída do Cristiano Ronaldo, subiu de produção, assumiu aí o protagonismo da equipe e certamente vai levar pra casa ainda nesse mês uma bolita de ouro. Onde é que você colocaria ele? Entendam bem o que eu vou falar. O Benzema, ele é menos centroavante do que o Lewandowski e o Haaland, mas ele não é menos jogador, porque eu acho que o Benzema é um jogador muito completo. O Harry Kane é da família do Benzema, de ser esse centroavante que não é o homenzão de área. O Benzema teve várias temporadas aí com um número muito ruim de gols. Teve temporadas, cara, teve uma temporada 2017-2018, que ele fez 12 gols. Ele fez 5 gols na liga, em uma liga que o Paulinho, lembra dele, Paulinho? Fez 9. Fez 9 gols o Paulinho, entendeu? O Benzema chegou a jogar, na verdade, como se fosse um segundo atacante, né? No sentido de que ele saía da área, ele abria espaço, ele tentava achar sempre o Cristiano, né? O normal de gols do Benzema na carreira, ele fez 44 gols pelo Real Madrid na temporada passada, mas isso aí não é o normal dele. O normal dele era fazer 20 gols, 25, 26, sabe? Então, assim, 9, centroavância, eu acho que ele é menos que o Lewandowski e que o Haaland. Por isso eu coloquei ele como craque da posição. Mas se essa fosse uma tier list de qualidade pura, vamos avaliar aqui quem é bom, quem é ruim, quem é melhor que quem, ele estaria no topo, porque pra mim o Benzema é um fracasso de bola, um jogadoraço, e vai receber a bola de ouro merecidamente, porque é o melhor jogador do mundo em 2022. Então tá aí, rapaziada. Esse é o gabarito, né? Se vocês discordarem, por favor, taquem seus tomates podres lá na casa do Yuri. Eu não tenho nada a ver com isso, beleza? Pode mandar, tomate tá caro. E eu vou até salvar essa imagem aqui, pra depois postar nas redes sociais, pra gente conseguir ser bastante xingado aí, que é sempre gostoso, né?